Uma guerra nuclear em larga escala poderia gerar tantas partículas que a gente teria a solução do aquecimento global. Olha que coisa boa. O lado ruim é que a gente trocaria o aquecimento global por uma era glacial. A gente está falando aqui de uma redução de 12 a 20 graus Celsius no planeta inteiro. Visualiza, se um aumento de 1, 2 graus já provoca eventos climáticos extremos, imagina uma queda de 20 graus em todo o planeta. Em algumas regiões essa queda poderia chegar a 35%. O inverno nuclear também teria uma duração de cerca de 10 anos e uma redução de chuvas de 45%. Ou seja, seria um inverno de uma década e um inverno extremamente seco. E o pior é que até mesmo uma guerra nuclear em baixa escala, aquela com uso de armas táticas, ainda assim poderia ter resultados devastadores. Pega, por exemplo, Paquistão e Índia, duas nações com arsenal nuclear pequeno, humilde, mas que também são duas nações que vivem em atrito. Uma guerra nuclear só entre esses dois países, sem ninguém mais entrar na treta, ainda teria reflexo no mundo inteiro, com redução de temperatura e redução de chuvas durante anos. Sim, afetaria o Brasil também. E isso tudo leva a gente ao segundo grande efeito de uma guerra nuclear, a fome. Vocês realmente acham que falta de sol, temperatura despencando e falta de chuva iriam afetar a agricultura? Iria derrubar a agricultura industrializada que a gente tem hoje. Um estudo de 2013 apontou que essa guerra nuclear hipotética entre Índia e Paquistão, só entre esses dois países, ok? Poderia colocar no mapa da fome cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. Um quarto da população global passaria fome porque dois países resolveram tretar com bomba atômica. E uma guerra nuclear total? Pois bem, a gente tem aqui agora um outro estudo de 2022 imaginando uma treta entre Rússia e Estados Unidos, as duas maiores potências nucleares do planeta. Esse levantamento calculou um total de 360 milhões de pessoas mortas diretamente pela detonação das armas nucleares. 5 bilhões de mortes em consequência da fome. Esse mesmo estudo concluiu que morreria 99% da população dos Estados Unidos, Rússia, Europa e China. Você tá começando a entender porque país nenhum quer uma guerra nuclear? É horrível dizer isso, mas em caso de guerra nuclear, talvez seja melhor torcer para fazer parte do grupo que vai morrer no impacto dos mísseis. Percebe? Porque o dia seguinte vão ser aterradores. Não tem outra palavra. Aterradores. E agora vamos pro terceiro efeito nocivo de uma guerra nuclear. É até fichinha perto dos anteriores, mas vale mencionar. O PEM, ou pulso eletromagnético. Esse é mais conhecido, galera, né? Parece uma obra de ficção científica e tal. E o que é o PEM? É uma descarga eletromagnética derivada da detonação de bombas atômicas. O PEM é inofensivo para seres vivos, mas é devastador para dispositivos eletrônicos. Ou seja, toda a nossa tecnologia atual seria fritada em segundos. São as consequências do PEM que vão ajudar a acabar com a gente. Com o PEM, param de funcionar aparelhos médicos em hospitais, param de funcionar aparelhos em instalações de tratamento de água, param de funcionar todas as formas de comunicação, todas as formas de computação, ou seja, praticamente acaba com tudo que a gente entende como civilização hoje. A gente vai voltar para a Idade Média. O dispositivo afetado pelo PEM não tem conserto, tem que fabricar outro, acabou. Mas como é que vai fabricar outro se a fábrica pifou também? Percebe? Felizmente, armas nucleares de baixo impacto emitem um PEM muito fraco para comprometer estruturas. Aquela guerra lá entre Índia e Paquistão não vai queimar teu celular, pode ficar tranquilo. Seria necessária uma guerra global para realmente afetar todos os dispositivos eletrônicos. Na última década, as autoridades vêm buscando formas de proteger estruturas vitais contra o PEM. Então talvez a gente ainda tenha luz elétrica e água potável quando a guerra nuclear acontecer. Melhor do que nada, né? O último grande efeito de uma guerra nuclear também é devastador. Precipitação radioativa. Por quê? Porque ela é quase sempre invisível, entende? Boa parte daquela poeira levantada por uma detonação fica na atmosfera, mas uma boa parte desce. Essas partículas de poeira e cinza estão carregadas de radioatividade. Essas partículas grudam na tua pele, são respiradas, entram na corrente sanguínea e ficam no corpo, ficam lá. O grande problema da radioatividade é que ela não vai embora. Ela fica no seu corpo, te matando aos poucos, para sempre, até você morrer. Olha, só pra você ter noção, só com os testes de armas nucleares que já existiram, a estimativa é de que cerca de 2,4 milhões de pessoas morreram de câncer por causa de precipitação radioativa. O nível de radiação de fundo do planeta já estava subindo e esse foi o principal motivo para a suspensão de novos testes nucleares na atmosfera. Quem testou, testou. Quem não testou, agora tem que fazer testes subterrâneos. Então a recomendação dos especialistas é: subiu o cogumelo nuclear perto da sua casa? Você tá vivo? Fica abrigado. Não sai do abrigo por nada durante uns 20 dias. Esse é o tempo para cair o grosso da precipitação radioativa. Precisou sair por algum motivo? Volta pro abrigo, joga a roupa fora, enterra, toma uma ducha longa, se livra da água. É desse nível. Ou seja, o impacto dos mísseis é o menor dos problemas. A quantidade de megatons do arsenal nuclear é o menor dos problemas. O planeta vai continuar existindo, só que as armas nucleares têm efeitos medonhos que nenhum vulcão do planeta consegue superar. A vasta maioria das vítimas não vai tombar no dia 1 da Terceira Guerra Mundial. Eles vão morrer ao longo dos meses seguintes, durante anos. Então como podemos evitar esse apocalipse? Se você chegou até aqui, você já é um sobrevivente. Primeiro porque esse vídeo até agora foi só notícia ruim pra gente, né? Segundo porque você escapou de vários momentos em que quase deu tudo errado. Agora é olhar pra frente, agora é notícia boa. É entender o que pode ser feito para que tudo continue na paz, para que a Terceira Guerra Mundial não aconteça. Como a gente viu na história das grandes guerras, existem 3 ingredientes fundamentais para vaca e pro brejo: polarização, falta de união e um gatilho. O gatilho não tem como controlar, pode ser literalmente qualquer coisa. Infelizmente, né, guerras, atritos, assassinatos devem continuar existindo na história da raça humana, enquanto a gente não atinge algum tipo de, sei lá, iluminação espiritual. Por outro lado, polarização e falta de união são fatores mais fáceis de controlar. A Liga das Nações falhou em impedir a Segunda Guerra Mundial e a ONU parece fraca também para impedir a Terceira. Só que a ONU não está sozinha. A própria União Europeia é o exemplo de evolução, de uma força que ultrapassa fronteiras e promove a paz. Durante séculos, a Europa foi palco de guerra. Foi o primeiro palco das 2 guerras mundiais. Hoje, uma guerra entre França e Alemanha é algo impensável de acontecer de novo. Ou seja, a região que já foi, né, o maior barril de pólvora da história da humanidade, foi pacificada, acabou. Eles mostraram o caminho.
A gente tem ali um caso comprovado de paz, que a gente pode seguir. O fim da Guerra Fria em 1989 também representou o fim de uma tensão polarizada. Os números não mentem. Desde 1946 foram registrados 254 conflitos armados no mundo todo. Desse total, 114 são classificados como guerras. Desde o fim da Guerra Fria, o número de conflitos armados caiu drasticamente. Dos 33 conflitos armados listados em 2013, só 7 foram classificados como guerras. Uma redução de 50% desde 1989. Então, pode parecer agora que o nível de tensão no mundo está absurdo, né? Que nunca a gente esteve tão próximo da Terceira Guerra Mundial e tal. Só que não é bem assim. Existem leis de conflitos armados e leis de direitos humanos. Existe o Tribunal Criminal Internacional. Existem tribunais de crimes de guerra. Existem sanções econômicas. Existe toda uma série de mecanismos que não existiam antes, justamente para reduzir o número de guerras e reduzir o estrago que elas causam. Sem a existência de organizações internacionais como a ONU, por exemplo, seria muito pior. Uma invasão da Ucrânia 60 anos atrás seria motivo de uma guerra generalizada, né? Com 100% de certeza. Hoje não. Tá bom? Não tá. Mas podia ser muito pior. O direito internacional proibia a posse e o uso de sistemas de armas devastadores, como armas químicas e biológicas, né? Minas terrestres antipessoais, munições de fragmentação, lasers ofuscantes. Essas armas existem, foram desenvolvidas, mas estão na geladeira. Guerra não é bagunça. A ONU também teve um papel fundamental na redução do arsenal nuclear global. Em 1961, a Assembleia Geral da ONU já estava alertando que esse tipo de armamento causaria, abre aspas, sofrimento e destruição indiscriminados à humanidade e à civilização, e como tal, é contrário às regras do direito internacional e às leis da humanidade. De lá pra cá, a ONU está sempre presente em todos os acordos tratados contra a proliferação de armas atômicas. Até que em 7 de julho de 2017, uma conferência da ONU adotou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, com apoio de 122 países. Então sim, nós temos organizações internacionais relativamente fortes para segurar uma terceira guerra mundial de acontecer. E contra a polarização? Aí existe outro fator que nunca pode ser menosprezado. A comunicação, a troca de ideias, a diplomacia. Isso sim é a arma correta para resolver conflitos. Você pega, por exemplo, a China. Henry Kissinger disse que estava preocupado com o crescimento da China, mas ele também deu a fórmula para não entrar em atrito com a China. Conversar. Simples assim. Sentar na mesa, negociar, entender um ao outro. Kissinger falou o seguinte, abre aspas, é possível que a China e os Estados Unidos coexistam sem ameaça de uma guerra total entre si? Eu pensaria e ainda penso que sim. Ou seja, o Kissinger apostava na sinceridade. Ele apontava que as duas maiores ameaças para a existência da humanidade são o governo dos Estados Unidos e o governo da China, e os dois governos tinham que admitir isso e resolver as diferenças de uma forma pacífica. E ponto. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com outra citação. É um chamado. É um parágrafo publicado durante o Fórum Econômico Mundial de 2018. Em um artigo chamado Como Evitar a Terceira Guerra Mundial. O trecho de encerramento diz o seguinte, abre aspas, é hora de deixarmos de lado a complacência e nos tornarmos mais realistas sobre a guerra, a paz e nós mesmos. Sabemos muito sobre como evitar a guerra. Devemos isso a todos os outros que sacrificaram suas vidas e famílias para colocar em ação tudo o que aprendemos e garantir a paz na Europa, no Oriente Médio e na Ásia para gerações futuras. Caso contrário, sobrarão poucos para ouvir nossas desculpas. A paz é possível, galera. A gente tem sempre que acreditar nisso, cobrar as autoridades e fazer a nossa parte também. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo, eu quero ler os comentários de vocês. Vocês já tinham pensado nessas questões? A Terceira Guerra Mundial tira teu sono? Comenta aqui embaixo e eu tô lendo os comentários para ver as sugestões de vocês para esse quadro. Vocês estão gostando desse quadro, Inerte Curiosidade? Eu preciso desse feedback. Obrigado por isso. Toca aqui agora, se inscreve no canal, fica sempre ligado no que tá acontecendo. Para isso, você tem que clicar aqui na ativação, no sininho. Sem sininho, você se perde no que tá acontecendo. E muito obrigado por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!